inscrito do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean, e a partir de agora é a revisão do 8º ano, meu filho, Ensino Fundamental, Colégio Juvenal de Carvalho, 85 anos, chupa essa manga, menino. Escuta de novo, 85 anos, direto dos estúdios, chupa essa manga, começaremos a revisão do 8º ano. E fica ligado que o nosso conteúdo programático inclui também a matéria da nossa avaliação parcial. Você lembra a dica que eu dei para você, que você tem que guardar a prova, estudar as questões, porque entra como revisão. E você já sabe que a nossa prova trimestral ou global, seja o que for, então ela é toda de marcar, de cabo a rabo, todas as 10 questões de marcar. Só uma letra está certa. Só pinta uma bolinha daquela e pinta direitinho. Não marca 2 não, que anula na hora, viu? Beleza? Então, o nosso capítulo 1, que foi da nossa prova parcial, você estuda as questõezinhas de marcar. Você lembra que eu disse isso na sala de aula, lembra? Então pronto, que foi o mundo moderno e a modernidade. E aí os inéditos, capítulo 2, que é a Revolução Inglesa, capítulo 3, que tem 2 assuntos que eu vou cobrar nessa prova, que é o iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Não posso esquecer que tem mais 2 coisinhas, que é o TD, aquele TD lá, tá certo? Aquele TDzinho lá, esse TD aí, ó, tá vendo aí o bichão aí? Volta agora, então, esse TDzinho aí, as monarquias centralizadas, que destaca a Revolução Inglesa. E claro, nosso projeto Filme História, A Outra Garota Bolena, meu filho. A Outra Garota Bolena, tá certo? E tem uma questãozinha lá no filme, viu? Vai pensando que não tem, viu? Tá beleza? Já posso começar? E peraí, deixa eu só colocar aqui uma musiquinha pra gente ficar se concentrando, pra gente se concentrar, né? Pra gente se concentrar, peraí. Beleza. Não vou revisar o capítulo que você tem a prova adoro.com, né? Já sabe, né? Para não chupar uma manga. Já. Eu sei que você sabe. Você não vai chupar uma manga verde de graça assim, vai? Então pronto. Meu filho, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Revolução Inglesa. Aqui, ó, Zé Fininho agora aqui, ó. Olha a manga da questão aqui da Revolução Inglesa. Meu filho, não tem como você errar um negócio desse, não. Presta atenção. Você lembra que a burguesia... Porque, ó, de novo, do zero. Gravando, valendo. Ó, presta atenção. A Revolução Inglesa é uma revolução liderada pela camada social chamada burguesia. Então, a burguesia, ela tinha como projeto político a defesa da propriedade particular, que a gente chama propriedade privada, e os camponeses defendiam a propriedade coletiva. Ambas classes combatiam a ordem monárquica absolutista. Ó. Os 2 caras tinham diferença. Enquanto os burgueses defendiam a propriedade particular, os camponeses a propriedade coletiva. Mas eles tinham uma coisa em comum, meu filho. Eles combatiam a monarquia absolutista. Aquele fluxograma que eu fiz, perfeito, lindo, maravilhoso, tá certo? Olha aí de novo, olha, ó. Tá vendo o bichão aí? Então esses caras, tudinho esses caras aí, meu amigo, rei, rainha, o diabo a 4 aí. Esses caras todos absolutistas, todos desrespeitavam o famoso parlamento. O parlamento britânico. Qual era o grande problema? O parlamento não era ouvido. Volta agora, beleza? Então, lutou pelos interesses da aristocracia que sustentava. Então, o principal ideólogo, tá certo? Desse pensamento da burguesia, desse pensamento burguês da época foi o John Locke, conhecido como pai do iluminismo, tá certo? Ele afirmava que a preservação da propriedade é o grande e principal objetivo da união dos homens em comunidade, colocados sob governo, abaixo do governo, abaixo do governo. Ok? Então, isso tudo fez parte da Revolução Inglesa. Beleza? Revolução Inglesa ou Revolução Burguesa da Inglaterra.
Porque quem passou a liderar, quem liderou a revolução, foram os burgueses. Aí você lembra que o parlamento não tinha voz política. Então, por não ter voz política, a Revolução Inglesa do século XVII nada mais foi do que a disputa do rei e o parlamento. Porque o rei, diabo daquele rei ou rainha que fosse, eram absolutistas. Então, também foi chamada essa revolução de quê, hein? Peraí, deixa eu pensar. Como era mesmo que era chamado o nome dessa revolução? Também, hein? Ah, entendi. Revolução Gloriosa. Aí lá naquele fluxograma, onde passa a ser chamado esse nome de Revolução Gloriosa, é graças ao Guilherme III. Chupou a manga. E aí nada mais foi do que a vitória do parlamento britânico. Aí você lembra daquele documentozinho lá, pancada, chamado Bill of Rights, a Declaração de Direitos, ou a Petição de Direitos. Beleza? Você não tem como errar um negócio desse não, meu filho. Não tem como errar não. Tá certo? A Revolução Gloriosa. Tranquilo? Aí você se liga lá naquele fluxogramazinho, aquelas dinastias, a dinastia Tudor, a Stuart, tá certo? Aquela família Cromwell, tá certo? Se liga nesses caras aí, viu? Essa história de sucessão, quem é que vai assumir o trono? Eu queria um menino, aí nasce uma menina, não sei o que. Lembra, né? Vou deixar essa manga bem docinha pra você chupar, tá certo? Beleza? Então pronto. Entrando na filosofia iluminista. Deixa eu falar logo dessa filosofia iluminista. Gente, falando da filosofia iluminista, olha, que nada mais foi. Cara, pensa no assunto pancada. Pensa no assunto pancada. É a filosofia iluminista. Meu amigo, olha só. Eu até fiz umas anotações interessantes. Que eu disse que os pensadores liberais, tá certo? Os pensadores liberais passaram a combater o sistema político chamado Antigo Regime. E a única nação da Europa que não estava dentro desse processo, que eles queriam o fim do Antigo Regime, que era o sistema absolutista, era a Inglaterra. Porque a Inglaterra já havia superado o absolutismo com a Revolução Gloriosa. Adoro.com, é isso mesmo. Não esquece de dar o sababa. Não esquece de dar o sababa que eu vou contar, viu? Não esquece. Então pronto. E aí, na verdade, esses caras, o que é que não tinha na Europa? Liberdade política, liberdade religiosa, liberdade econômica. Não tinha, faltava essa liberdade. Então, só quem tinha privilégio? A nobreza e o clero. Ok? E imperava o famoso fanatismo religioso. E claro, as práticas mercantilistas. Então o que é que eles propunham, os caras? O que é que eles queriam estabelecer? Liberdade religiosa. Que mais? Liberdade de expressão, liberdade política, que era justamente um governo liberal burguês. Que mais? Que mais? Liberdade econômica, igualdade para todos e, claro, tudo isso através da... razão. Esqueci de dizer, você tá ouvindo o som de mobilete passando, menino gritando, cajoladinho no satanás, mas você presta atenção em mim. O bicho passando aí, a zoada maior do mundo aí, eu nem tava me tocando. Empolgadinho aqui, você tá ouvindo aí a comédia passando aí, né? Pois é, gente. Então, o uso da razão. O uso da razão, eles acreditavam que era o guia infalível de solução de todos os problemas. Aí o século XVIII recebeu, foi batizado como o século das luzes. O século das luzes. Ó, isso aqui, presta atenção, ó, presta atenção. O século das luzes. Iluminação, esclarecimento. E aí, meu amigo, tem uns filósofos legal que você tem que saber os caras. John Locke, a obra do John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Denis Diderot, né? O cara que escreveu a primeira enciclopédia, tá certo? Ele juntamente com D'Alembert. Mas aí tem o liberalismo econômico. E nesse liberalismo econômico eles lutavam pela não interferência do Estado ou do governo na economia. Que os caras queriam controlar a economia.
Os caras queriam controlar a economia. Então, aí tem os fisiocratas, governo da terra. Acreditavam que a terra era a fonte de felicidade. A fonte de felicidade vinha da terra. Então, era a galera que tinha um projeto da agricultura, da mineração, da própria pecuária. Mas tinha a famosa escola clássica liderada pelo Adam Smith na sua obra A Riqueza das Nações. Ele diz, não é a terra, não, é o trabalho. O trabalho é a fonte de felicidade do homem, tá certo? Era a verdade, vinha, era do trabalho. Ele defendia a liberdade econômica, tá certo? É o pai do liberalismo, tá certo? É o pai do capitalismo liberal, Adam Smith. E agora, para finalizar, nós temos os déspotas esclarecidos, tá certo? Que na verdade eles adaptaram, colocaram algumas ideias iluministas no regime absolutista. Déspota, absolutista, mais esclarecido, iluminismo. Aquela frasezinha lá, os reis adulam os filósofos adulam os reis, tá certo? Despotismo esclarecido. Os reis filósofos, chupa essa manga aí, tá certo? E tinha uns vários, tinha o da Rússia, tinha o da Prússia, tinha o da Áustria, tinha o de Portugal, e aí vai, beleza? Chegando na independência dos Estados Unidos da América, aqui, minha amiga, aqui é fácil pra gente fechar a nossa revisão, que é fácil demais. Presta atenção, haviam 13 colônias, e essas 13 colônias resolveram se libertar da monarquia britânica. Isso tudo se deu a partir da famosíssima Guerra dos 7 Anos, porque foi cobrado dos colonos a Guerra dos 7 Anos. Os cofres ingleses estavam baixos e eles queriam recuperar rapidamente o investimento da Guerra dos 7 Anos. Cobrou de quem? Dos colonos. E eles promoveram aquelas famosas leis que os colonos disseram de intoleráveis. Lei do chá, lei do selo, lei do açúcar. E aí, é engraçado que essa lei do chá, os colonos foram disfarçados de índios, que eram conhecidos como os filhos da liberdade, e tinha chegado um carregamento enorme de caixas e mais caixas de chá, e esse chá era muito mais caro, e eles eram obrigados a comprar. Ficou conhecido como Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, e isso determinou, depois dessa festinha toda aí, de destruir uma grande produção de chá. Foi determinado o fechamento do seu porto. O porto, não, meu Deus, não vai errar isso daí não, né? O porto de Boston. Então, e aí, meu amigo, começa a brincadeirinha do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, segundo Congresso Continental da Filadélfia, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, e eles resolvem romper Guerra de Independência no 4 de julho de 1776. E aí começa, as 13 colônias se unem e lutam contra os jaquetas, os casacos vermelhos, o exército britânico. E aí a sua declaração separa as 13 colônias e nasce o então Estados Unidos da América. Beleza? Os Estados Unidos da América. Não esquece que as colônias do norte e as colônias do sul, elas tinham características opostas. Deixa eu te dizer, nas colônias do norte, o mercado era interno. Nas colônias do sul, o mercado era externo. Nas colônias do norte, o trabalho era livre ou assalariado. Nas colônias do sul, o trabalho era escravo e africano, como era no Brasil. O mercado lá interno, o mercado no sul externo. Já disse, não foi? Já disse aí? Então, no norte, minifúndio, pequenas e médias propriedades. No sul, latifúndio, grandes propriedades. No norte, policultura, e essa produção era vendida entre eles. E no sul, monocultura, a famosa plantation. Beleza? Tranquilidade? Então, e os Estados Unidos, através dos Estados Unidos nasce a primeira República das Américas, com 3 poderes lá do filósofo Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, que ele determina, né, lá
os três poderes, a tripartição: poder executivo, legislativo e judiciário. Tá certo? Não esquece de assistir de novo o filme A Outra Garota Bolena. Se eu encontrar aqui um linkzinho aqui um linkzinho aí do filme aberto, eu vou deixar aqui na descrição. Você confere aqui para ver se depois você assistir de novo. Tá certo? O filme A Outra Garota Bolena. O nome original é esse, A Outra Garota Bolena. Mas em português ficou conhecido só como A Outra. Tá certo? Que é baseado em uma história real, que mostra lá aquelas duas irmãs, a Ana Bolena, né? Que é interpretada pela famosíssima, lindíssima Natalie Portman. E a Maria Bolena, a lindíssima, eleva N, multiplica por 2, a Scarlett Johansson, tá certo? E aí você sabe que a ambição da família, buscando poder, status, né? Envolveram-se num jogo de amor e chamar a atenção do famoso rei Henrique VIII. E aí teve aquela coisa toda, casa, rompe com não sei quem, adota uma nova religião. Até a gente falou isso no ano passado também, mas ela volta aqui na tal da Revolução Inglesa e tal. Chupa essa manga, meu menino. Chupa essa manga aí, e porque a revisão tá bem docinha, e não esquece de dar o sababa. Tá beleza? Eu vou me despedindo aqui de vocês e chupa essa manga!